Muito bem, gente. Bom dia a todos. Estamos retornando hoje aí com a nossa aula, né? E o assunto da nossa aula de hoje são as equações associadas às lentes e aos espelhos esféricos. Então, nós vamos estar vendo aí tanto as equações que relacionam lentes e espelhos esféricos. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? Ele vai fazer aí um apanhado geral sobre os dois, tanto as lentes quanto aos espelhos esféricos. Muito bem. Então, começamos aí primeiramente, né? A gente estudou bastante lentes nas aulas anteriores, então vamos tentar aí retomar um pouquinho sobre os espelhos esféricos, tá bom, gente? Então, observem vocês que o eixo cartesiano associados às lentes e aos espelhos esféricos. Então, observa que aqui nós temos uma linha, que nós conhecemos essa linha como eixo principal, né? E aqui, então, essa linha é o que nós chamamos de abscissa. Já aqui na vertical, né, nós temos o eixo das ordenadas, ok? E o encontro aqui exatamente entre o eixo principal e essa linha das ordenadas é chamado de centro óptico, certo? Para a lente ou vértice para o espelho. Então, na lente, ele é chamado de centro óptico, indicado pela letrinha O. Nos espelhos, ele é chamado de vértice. Então, isso existe uma diferença. Então, o vértice está relacionado ao espelho, certo? Enquanto que o centro óptico está relacionado às lentes. Então, essa diferença é bom vocês notarem aí e grifarem bastante para não se perderem na hora da atividade. Então, repetindo, o centro óptico está relacionado às lentes, que é indicado pela letrinha O, que é esse ponto, né, de interseção, enquanto que o vértice está relacionado aos espelhos esféricos. Então, essa é a diferença aí entre centro óptico e vértice. Muito bem. Dando sequência ainda, nós temos aqui agora a simbologia, né? Então, nós temos a simbologia, no qual essa simbologia aí ela é importante para o nosso estudo nas atividades que surgirão logo na sequência. Então, o símbolo P, no caso, ele se encontra na abscissa, né? E, obviamente, o que o símbolo revela? A posição do objeto. Então, seria a distância do objeto até a lente ou a distância do objeto até o espelho. Isso é indicado pela letrinha P. Já o P', que é a nossa abscissa imagem, ele mostra a distância da imagem até o espelho ou a distância da imagem até a lente. O F indica a abscissa do foco, que é a distância focal, né, conhecida como distância focal, e ela também aí revela a distância do foco até a lente ou do foco até o espelho. Então é importante a gente estar grifando aí essas relações. Aí nós temos o Y, né, que ele já é dado na ordenada, tá? Na vertical, né? Ordenada, aí ele indica para nós, o Y é a ordenada do objeto. Ele indica o comprimento do objeto, tá? Sua orientação em relação ao eixo principal, tanto das lentes quanto dos espelhos esféricos. E o Y', né, finalizando aqui, é a ordenada da imagem, tá? O Y' revela o comprimento da imagem e a sua orientação em relação ao eixo principal da lente ou do espelho. Então, observa que aí são 5 pontos, 5 símbolos importantes para o nosso estudo. O P, que é a distância do objeto até a lente ou espelho. O P', que é a distância da imagem até a lente ou espelho. O F minúsculo, que é a distância focal. O Y, que é a altura do objeto. E o Y', que é a altura da imagem. Ok, gente? Importante, então, essa relação aí nesse nosso estudo que relata aí, né, a parte analítica dos espelhos esféricos e das lentes
É importante, então, esse nosso estudo aí para dar continuidade no nosso conhecimento aí sobre óptica geométrica. Muito bem. Ainda falando um pouquinho sobre a convenção de sinais, né? Essa convenção de sinais era importante na interpretação depois até mesmo dos problemas que virão logo em seguida, tá, gente? A gente vai estar resolvendo aí, inclusive, alguns em classes já nessa aula de hoje. Então, vamos lá para as abscissas. Então, observando aí, então, a convenção dos sinais para as abscissas, P, P' e F. Primeiro ponto importante, elemento real, né? Elemento real. Quando o elemento é real, significa que a abscissa é positiva, ok? Então, a linha do X lá, esse ponto vai ser, a distância aí vai ser positiva. Elemento virtual, então se a imagem, no caso, for virtual, a abscissa será negativa, ok? Positiva e, no caso da abscissa virtual, negativa. Se a lente for convergente ou o espelho for côncavo, a distância focal será positiva, tá? Se a lente for divergente ou espelho convexo, a distância focal é negativa. Então, esses são os pontos das abscissas a serem observados. Temos também, logo em sequência, né, os pontos para as ordenadas, x, y e y'. Se o elemento acima, né, então o elemento acima do eixo principal, então vamos imaginar aqui o eixo principal, se o elemento está acima aqui, significa que ele é positivo. Se ele estiver abaixo, ele será negativo. É aquela questão, né? Se você tem ali o plano cartesiano, né, o que está acima do zero aqui são valores positivos, o que está abaixo são valores negativos. Então você pode usar até esse conhecimento aí quando você está relatando aí as ordenadas y e y'. Então existe essa grande relação aí nesse caso aí. Tudo bem, gente? Muito bem. Tendo conhecimento, então, de todas essas observações, nós chegamos aí num ponto importante da nossa aula de hoje, que são as equações, tá, gente? Então, são 3 equações que eu considero importantíssimas para o nosso estudo. A primeira equação é conhecida como equação de Gauss, tá? A equação de Gauss diz o seguinte: 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vamos imaginar, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P. O que é o P? É a distância do objeto até a lente ou do objeto até o espelho. 1 sobre P'. Quem que é o P'? O P' é a distância da imagem até a lente ou da imagem até o espelho. Outra equação importante é a equação do aumento linear. Aumento linear indicado pela letra A. O aumento linear pode ser dado y' sobre y menos p' sobre p, ou ainda o aumento linear pode ser dado por f sobre f menos p. Vamos lá. Então, o aumento linear pode ser o quociente entre o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Ou o aumento linear pode ser calculado fazendo menos p' sobre p, que é o p' a distância da imagem até o espelho ou lente, e o p do objeto até o espelho ou a lente. Ou ainda, né, o aumento linear pode ser calculado fazendo distância focal sobre distância focal menos a distância do objeto até o espelho ou objeto até a lente. Muito bem, gente. Aí nós caímos na nossa última equação. E aí nós entramos aí na equação da convergência ou vergência de uma lente, né? Então, a vergência ou convergência de uma lente, ela é calculada fazendo C igual a 1 sobre a distância focal. Lembrando que a distância focal sempre deve estar em metros, tá? Porque a vergência de uma lente, ela é medida em dioptrias, né? E dioptrias é a mesma coisa que metros elevado a negativo 1. Por isso
que a distância focal, nesse caso, ela deve estar sempre em metros. Muito bem. Aí vamos para a interpretação do sinal do aumento linear. Se o aumento linear for um número positivo, ou seja, o A for um número maior que zero, a imagem é direita em relação ao objeto. Se o aumento linear for um número negativo, né, ou menor que zero, a imagem sempre será invertida em relação ao objeto. Muito bem. Então, essa relação de sinais está relacionado ao nosso aumento linear, tá? O aumento linear aí que nós vimos que tem três maneiras diferentes de a gente determinar, né? Y' sobre Y, ou menos P' sobre P, ou F sobre F menos P. Então, todas essas formulazinhas aí determinam o aumento linear. Bom, para finalizar a nossa aula, então, nós vamos aí para as atividades, né? Ou seja, o em classe. Eu tenho aqui, mostrando para vocês, uma malha quadriculada e já está representado aí o nosso eixo principal. Bom, nos espaços quadriculados a seguir, represente o sistema óptico, lente ou espelho esférico, o objeto e a imagem, de acordo com a simbologia fornecida. Primeiro, o sistema óptico é uma lente esférica. Muito bem. Nessa lente esférica, então nós temos aí que a distância focal vale 3 centímetros, tá, gente? 3 centímetros. A distância focal aí é 3 centímetros. Lembrando que essa atividade, né, ela se encontra aí na página dos 193 da apostila, ok, gente? Então, a distância focal 3 centímetros, o P vale 12 centímetros, o P' está valendo 4 centímetros, o Y vale 6 centímetros e o Y' menos 2 centímetros. Então, vamos tentar representar tudo isso aqui. Começamos pela distância focal, né, gente? Então, primeiro vamos desenhar aqui a lente, né? É uma lente esférica, certo? Então, essa nossa lente, vamos usar aqui alguns quadradinhos para onde representamos essa nossa lente, né? Não ficou muito reta, mas enfim. Aí eu tenho a distância focal, que é de 3 quadradinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, aqui está a distância focal, né? Que é o nosso F objeto, FO, distância focal objeto. Aí nós temos automaticamente a distância focal mede 3. Então, contando 1, 2, 3, eu tenho aqui o que eu chamo de antiprincipal. Então, eu já tenho a distância focal, antiprincipal. Aí ele coloca para nós que o P vale 12 centímetros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aí nós vamos ter aí um objeto cuja altura dele é de 6 centímetros, né, gente? Então vamos lá, 2, 6 centímetros, então está aqui o nosso objeto, a altura dele. Bom, como a imagem ela é positiva, né, o pelinho, perdão, é positiva, a imagem é invertida, naturalmente, nós temos aqui uma lente convergente, né? Então, vamos desenhar aqui a lente convergente. Todo raio paralelo ao eixo principal converge passando pelo foco. Então, o foco é 3, então 1, 2, 3, aqui está o nosso foco imagem. Então, aqui vai estar o nosso F imagem. Então, o raio vem e passa pelo foco. Opa! Aqui. Todo raio que passa no centro óptico não sofre desvio, né? Então, está aí. E aí ele falou para nós que o P' mede 4, né? Opa! 1, 2, 3, 4. Aqui assim é nosso P'. Vamos arrumar aqui um pouco a nossa... Aí! Deixa eu tirar aqui, então,
essas linhas que estão a mais aqui, né? Bom, isso, muito bem. Então vamos voltar aqui de novo, vamos fazer o nosso foco, 1, 2, 3. Aqui está o nosso foco. Aí todo o raio que passa paralelo ao eixo principal converge passando pelo foco. Ótimo. Muito bem. Então, está aí o nosso foco, está aí a nossa linha, né? Ótimo. E aí, naturalmente, todo raio que vem passando pelo centro óptico não sofre desvio. Então, aí mais ou menos dá para a gente ver que o nosso objeto vai medir 2 de altura e se encontra a 4 centímetros. Então, tá aí, ó. O nosso P valendo aí 12 centímetros. O nosso Y, 6 centímetros, né? O nosso Y, 6 centímetros. O nosso P' valendo 4 centímetros, 4 centímetros. O nosso Y' valendo menos 2, porque a imagem vai ficar invertida aqui. Então, está aí a resposta do exercício 01 primeiro, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos aí dar sequência ainda, né? Vamos só rasurar aqui um pouquinho. E aí nós vamos dar a sequência, então, para a nossa atividade. Muito bem, então a questão, exercício número 2, né? Voltamos aí para a atividade número 2 agora. Na verdade é 1, item 2, né? Onde nós temos aí um sistema óptico, ou seja, um espelho esférico, tá, gente? Então vamos arrumar aqui, que teve alguns errinhos de digitação. Na verdade é configuração mesmo, né? A hora que a gente vai configurar, ela acaba ocorrendo isso. A distância focal, ela é igual a menos 4 centímetros, tá? A distância focal é menos 4 centímetros, conforme está na apostila, e o P' menos 2 centímetros, né? Então o nosso P' menos 2 centímetros, ok? O P vale 4, o Y vale 4 e o Y' vale 2, ok? Então, por ser um espelho convexo, vamos desenhar aqui um espelho convexo, né? Nosso espelho convexo está aí. Distância focal 1, 2, 3, 4, né? 4 negativo, porque ele é convexo, então a distância focal vai ser negativa. Aí ele está colocando que o nosso objeto ele se encontra a 4 centímetros e tem altura de 4 centímetros. Então, 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer aqui, né? 4 centímetros. Esse é o valor do nosso Y. Ok, gente? Bom, aí o que nós sabemos sobre os raios? Todo raio paralelo diverge, né? Ao encontrar o espelho, ele diverge. E o prolongamento desse raio passa pelo foco. O prolongamento passa pelo foco. Tudo bem, gente? Depois, todo raio projetado no vértice do espelho, ele forma aqui um ângulo de incidência e ângulo de reflexão iguais, né? Aí fazendo o prolongamento, lá atrás nós temos o encontro aí dos dois raios que, no caso, são prolongamentos. E esses dois raios aí vão formar, então, o que nós chamamos de imagem, ok? Nossa imagem tem aí 2 centímetros de altura, né, conforme a gente pode estar observando. Ela é direta, o objeto era 4, a imagem se encontra a menos 2. Por que negativo 2 aqui? Porque está do outro lado do espelho, né? Então o pelinho aqui, ele passa a ser negativo 2 centímetros, tá, gente? Se encontra do lado oposto do espelho. E aí, então, está representada a nossa segunda figura do exercício 1, 2, ok, gente? E para finalizar a nossa aula, então, nós vamos aí para a última atividade, que é a atividade 2. Essa sim é a nossa atividade 2. O que diz a nossa atividade 2? Laís encontrou uma lupa em sua casa e queria saber quantos graus tinha a lente. Ela perguntou a seu professor de física como poderia determinar quantos graus tinha aquela lente e, com outros colegas de classe, elaborou o seguinte experimento. Primeiro,
Em uma sala de aula, fixaram a lente em relação a uma parede e utilizaram uma trena, mediram a distância da lente à parede e obtiveram 12 centímetros, então, perdão, 120 centímetros. Então a distância entre a imagem e a lente era de 120 centímetros. A seguir, apagaram as luzes da sala, tomaram uma vela acesa e, movimentando-a para frente e para trás em relação à lente, visualizaram uma imagem nítida projetada na parede, quando a vela foi posicionada a 24 centímetros da parede. Com relação a essa situação problema, responda. Em termos ópticos, qual a informação embutida na sentença? Uma imagem nítida projetada na parede. Então, importante lembrar que apenas imagens reais é possível projetar na parede, tá, gente? Então, primeira conclusão importante, a nossa imagem, ela é uma imagem real. Caso não seja real, não é possível haver essa projeção da imagem na parede. B. Expresse em símbolos as informações. Primeiro, a vela foi posicionada a 24 centímetros da lente. A vela é objeto, então o nosso P, a distância do objeto até a lente, 24 centímetros. A distância da lente à parede é 120. Então, a parede é onde ficou a imagem, né? Então, a imagem até a parede mede exatamente 120 centímetros. Então, o nosso P' vai medir 120 centímetros. Então, só revisando. Primeiro, a vela foi posicionada a 24 centímetros da lente, significa dizer que o objeto até a lente é 24 centímetros, e a distância da lente à parede, onde se encontra, na parede está a imagem, né? Então, podemos dizer que o P', que é a distância da lente até a imagem, mede 120 centímetros. Aí nós temos também, né, a letra C, que fala o seguinte: quando a amiga de Laís pergunta quantos graus tem a lente, em linguagem científica, o que ela quer saber? O que ela quer saber aí quando ela pergunta dos graus, hein, gente? Vamos lá? Quem saberia me responder? Ela quer saber a vergência, né? Se ela é quantos dioptrias aí, na verdade, essa lente vai ter, né? Então ela quer saber a vergência, tá? Que conforme nós acabamos de ver, ela é medida em dioptrias, né, gente? Então, isso é importante a gente estar colocando, tá, gente? Então, ela quer saber a vergência. Isso que ela quer saber, né? Nós chamamos isso de graus. Vergência, então, ou convergência, tá? Ou convergência. Muito bem. Ótimo. E a letra D, com os dados apresentados no item B, obtenha a resposta à pergunta da amiga Laís. Então, vamos lá tentar ajudar a Laís a resolver o problema. Usando inicialmente a equação de Gauss, nós temos 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F. Quanto mede o F? O F, na verdade, nós queremos calcular o F para depois descobrir a distância focal. Então, eu vou ter 1 sobre F igual a 1 sobre P. O P nós vimos aí que mede 24. Mais 1 sobre P', que nós vimos que mede 120. Como é uma soma de frações, eu tenho que encontrar o MMC, tá, gente? Então, o MMC aqui, na verdade, é o próprio 120. 120 dividido por 24 dá 5, e 120 dividido por 120 dá 1. Então, 1 sobre F vai ficar 6 sobre 120. Multiplicando cruzado, vai ficar 6F igual a 120. F vai ficar 120 dividido por 6, F vai ser 120 dividido por 6, que vai ser igual
a 20 centímetros, tá, gente? Lembrando que a distância focal tem que ser dado em metros, então divide por 100 que dá 0,2 metros. E aí, calculando a vergência, então, temos que a vergência é 1 sobre F. Então, a vergência fica 1 sobre 0,2. Então, a nossa vergência aí, nesse caso, equivale exatamente a 5 dioptrias, que é o resultado final. Tia, desculpa aí que, né, no finalzinho foi meio rápido, porque o nosso vídeo ficou muito extenso, tá? Muita explicação na aula de hoje, mas eu espero que tenha ajudado, né?